O som voltou? Vocês estão me ouvindo agora? Voltou o som? Ah, show. Deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Agora dá para continuar. Voltando. Por que que a gente fala que a língua é a parte que humaniza o homem? Porque é a parte que faz com que a nossa comunicação seja efetiva. Tudo aquilo que a gente fala precisa ser entendido, né? Ninguém gosta de falar ao vento ou para a parede. Por quê? Porque o nosso principal foco como ser humano é se comunicar, principalmente falando, lendo, interagindo socialmente. Por isso que a gente sempre fala que a nossa língua é um aparelho ideológico. Por quê? Porque é uma construção, é uma parte de comunicação estética da nossa sociedade. Por quê? É a parte que faz com que nós sejamos os seres individualizados que conseguem se comunicar. Não é à toa que quando a gente aprende sobre o ser humano, né, a gente fala que é o único animal racional que consegue se comunicar com uma linguagem própria. Por quê? Porque isso é uma construção inerente somente do ser humano. A gente vê que os gatos entre si, eles miam, mas a gente não entende. Mas a gente se entende, porque nós temos uma linguagem que ela foi convencionada, entendida, ensinada desde pequenininho pra gente. Então a gente consegue se comunicar muito fácil. Eu não sei se vocês tiveram acesso a pessoas que falam outra língua além de inglês ou espanhol, uma língua que a gente não entende. Aqui onde eu moro, as pessoas falam o sueco. E quando eu cheguei, eu literalmente não entendia nada do que eles falavam. Por quê? É uma língua totalmente diferente. Eu não conseguia me colocar ali socialmente, né, para falar, para me comunicar com eles. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar sueco. E hoje, mesmo que eu não responda em sueco, quando falam comigo, eu consigo entender. Eu estou aqui há menos de um ano. Mas é um processo, é um aparelho ideológico comunicativo estético de uma outra sociedade que para eu fazer parte dessa sociedade eu preciso me aprofundar, eu preciso entender, eu preciso interagir para conseguir captar e conseguir passar a minha comunicação adiante. Da mesma forma com a nossa língua portuguesa. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela conversa com a gente e no meio da conversa, quando ela não sabe o que ela vai falar, ela inventa palavras. Ela literalmente fala, mamãe, quer e mostra o que ela quer, porque ela não sabe falar, mas é uma construção diária. Todos os dias a gente fala, a gente faz com que ela ouça músicas, cante, pratique a área de comunicação dela para que ela tenha uma comunicação efetiva. Mesmo com 2 anos, ela precisa ser entendida. Então, a nossa língua ela é trabalhada ao longo da nossa vida. E esse trabalho que a nossa linguagem faz mostra basicamente isso. A nossa língua ela é definida basicamente para a nossa comunicação. Por isso que é muito importante que a gente tenha noção e consciência da disciplina de língua portuguesa e da importância da nossa linguagem. Como na última aula a gente falou sobre as variedades linguísticas, a gente falou sobre a importância da língua portuguesa no processo de comunicação, vamos fechar esse aspecto falando basicamente na introdução da nossa disciplina, para a gente entender mais fácil o que eu estou falando para vocês. Toda vez que a gente fala sobre língua, a gente fala sobre um código que é composto por algumas regras comuns, no nosso caso, da língua portuguesa. Por isso que a gente tem aquela gramática gigantesca que a gente carrega para a escola durante 3 vezes da semana de língua portuguesa. Por quê? Porque é ali que a gente tem o nosso principal. Hã? É daquela simulação que eu fiz. Ah, e o que que tem? Mas depois o GPM já foi cancelado já. Tinha alguém com o microfone aberto aí, acabei de mudar. Por que que a gente tem aquela gramática? Porque a gente precisa entender que a nossa língua ela é convencionada. Lembra quando eu falei que a nossa língua ela é muito viva? Ela muda constantemente e ela não é uma língua presa? Por que que a gente fala isso? Porque, com o passar dos anos, a linguagem vai evoluindo conforme a humanidade e é muito comum que algumas palavras tenham novos significados, que algumas palavras percam algumas partes ou que elas se misturem a outras para ter uma nova função, um novo significado. Essa parte que a gente tem da gramática normativa
que é essa gramática que a gente aprende na escola, e basicamente dos dicionários, é justamente para que a gente tenha esse código pré-definido e a nossa língua não se perca, para que a nossa língua continue sendo usual, mas que ela não fique uma língua muito solta. Por quê? Porque a gente precisa manter essa língua ali regradinha dentro dos padrões para que ela faça sentido e continue sendo passada da mesma forma para todas as gerações. Então, a gente tem as regras da língua portuguesa que estão ali justamente para criar significação a tudo aquilo que é falado. Por isso que a gente tem a frase estruturada bonitinha. Às vezes, mesmo que a gente troque alguns aspectos, algumas partes da frase, ela continua fazendo efeito. Mas se a gente misturar a frase completa, ela não faz um efeito imediato, não tem um sentido imediato. Por quê? Porque a significação ela é baseada na construção, e essa construção de sentido, ela é passada para a gente através do conjunto completo, digamos assim. Então, a gente tem as regras convencionais da nossa língua, a gente tem o código comum, e nós precisamos entender que a língua é justamente isso, essa significação que a gente tem no campo da linguagem. Então, toda vez que a gente falar sobre língua na nossa aula, a gente vai falar sobre algumas modalidades da língua, principalmente a língua falada e a língua escrita. A língua falada é uma representação fônica, passada pela voz. Então, tudo que a gente fala é baseado na língua falada, é uma língua falada. Essa língua falada, ela é diferente da língua escrita, da representação gráfica, e é isso que a gente vai ver hoje. Na língua falada, a gente tem aquela língua totalmente espontânea, uma língua natural, que é basicamente a língua que a gente aprende desde pequenininho e a língua ensinada através de repetição. Por quê? Porque é aquela língua que a gente aprende no nosso contexto familiar, no nosso contexto social. Por isso que ela é uma língua que não exige muito dos interlocutores. Toda vez que a gente fala sobre um processo de comunicação, nós temos três pessoas, três agentes ali. Quem fala, com quem se fala, de que ou de quem se fala. Esses três aspectos, esses interlocutores na hora da comunicação, eles constroem o significado. E a principal parte da comunicação da língua falada é justamente essa espontaneidade. Na língua falada, a gente pode colocar gesto, mímica, pode alterar o tom de voz, pode ter expressões faciais, expressões fisionômicas. Por quê? Porque ela é uma língua espontânea, a gente não pensa para falar, né? A gente até constrói bonitinho antes de falar. Mas isso fica tão comum que às vezes a gente solta as coisas sem nem filtrar. Por quê? Porque ela é natural. Ela também é uma língua totalmente individual. Por quê? A gente elabora e molda ela da forma como a gente quer, independente do contexto. Então, a gente constrói aquilo naquele momento para fazer sentido ali na hora que a gente fala, porque o contexto que vai definir a forma que a gente vai falar. A língua falada é baseada em dois níveis. A gente tem a língua falada mais popular ou coloquial, que é as que a gente usa no dia a dia, né? Com quem a gente tem alguma ligação direta ou com quem a gente tem algum vínculo, e é aquela linguagem que a gente não tem ligação direta com a gramática normativa, diferente da linguagem mais formal ou linguagem culta, que é aquela linguagem que a gente toma mais cuidado, que tem um vocabulário mais cuidadoso, que a gente procura falar de uma forma mais bonitinha, mais correta e sempre adequada através das regras gramaticais. Como é que a gente domina esses níveis da nossa língua falada ou níveis da língua na sua totalidade? Através da leitura. Seja a leitura de livros, de revistas, de reportagens, de placas. A gente lê o tempo inteiro. Falei sobre isso com vocês na última aula também. A gente lê a todo momento. Essa é a importância do entendimento e da significação da língua portuguesa. É a disciplina que a gente utiliza em qualquer âmbito, em todos os momentos, desde quando a gente acorda. A gente precisa ver, precisa entender, mesmo que não esteja escrito, é uma leitura. E toda vez que a gente trabalha essa leitura, ela também auxilia na nossa construção, principalmente da linguagem. A gente falou sobre a língua falada. Agora,
falando mais da língua escrita, ela é aquela língua mais formal, mais rígida. Por quê? Porque ela é baseada na gramática normativa. Ela precisa ser bonitinha, calculada. Por isso que a gente fala que ela é uma linguagem que está distante do interlocutor. Por quê? Porque nela a gente não consegue inferir gesto, tom de voz, mímica, é, como que fala? Acabei de ler aqui assim, expressão facial. Por quê? Porque ela mantém essa distância. Então, a língua escrita, como a gente não consegue inferir muita coisa, ela precisa ser clara e objetiva. Ela precisa dar conta sozinha daquilo que ela está passando. Por isso que a gente também fala que ela é uma língua totalmente artificial. Porque se a língua falada é mais espontânea, a escrita, que vem depois da falada, ela leva um tempo maior para ser aprendida. A gente nunca ensina uma criança com 1 ano a conjugar um verbo. Por quê? Porque a gente entende que o verbo é ação. Então, a criança aprende literalmente a falar as coisas sem conjugar o verbo. A minha filha fala: mamãe, correr, mamãe. Mamãe, comer. Ela não fala: mamãe, eu quero comer. Por quê? Porque ela entende que a ação de comer está restrita nesse verbo. Então, ela solta o verbo perdido. Às vezes ela tá brincando e aí ela olha para mim e fala: dormir. Por quê? Porque ela entende que ela quer dormir. Ela não constrói a frase inteira. Língua falada é espontânea. Ela dá conta naquele contexto, naquele momento, com aquelas palavras. Não é muito pensada. A língua escrita não. Ela leva um tempo para ser aprendida. Por quê? Porque ela é totalmente artificial. Ela é minuciosa, disciplinada. A língua escrita ela pode ser guardada e passada de geração para geração. Por isso que nós temos a gramática normativa, os dicionários. Por que que a gente tem o dicionário? Com a evolução da língua, algumas palavras vão mudando, né? O seu conceito, o seu significado. Com o dicionário, a gente consegue deixar aquela palavra com aquele significado mais restrito, utilizado em algum determinado momento. Por isso que a gente tem algumas palavras ali salvas de uma forma que a gente pode utilizar ela só em determinados campos, em determinadas construções. Por quê? Porque o sentido da palavra escrita é totalmente diferente do sentido da palavra falada. Na hora da língua falada, né, quando a gente está ali construindo a nossa linguagem na maneira falada, né, no aspecto da fala, a gente pode usar uma linguagem mais figurada, uma linguagem mais, como que eu posso falar? Mais dependendo da intenção, né? Diferente da escrita. Na escrita, a gente tem aquela língua que ela precisa ser formal, que ela precisa ser disciplinada. Por isso que a gente tem aquela linguagem guardada ali na gramática e no dicionário. A língua escrita, ela também é tratada em 2 níveis, no nível coloquial e no nível formal. Qual que é o nível coloquial da língua escrita? Cartas, algumas mensagens de WhatsApp, porque o que que é muito comum a gente ver hoje no WhatsApp? Às vezes a gente lê uma coisa e entende outra porque falta pontuação, porque falta uma palavra, porque falta uma vírgula ali. Então, quando a gente trabalha todos esses aspectos da linguagem que complementam o sentido da linguagem, a gente consegue ter uma linguagem mais coloquial num texto escrito. Por isso que é muito importante na nosso período escolar, né, a gente fazer aqueles textinhos, aprender a usar a pontuação certinho, aprender a conjugar um verbo, porque a língua escrita dá conta sozinha daquilo que ela quer falar. Que é muito comum de acontecer hoje, ter alguns ruídos na comunicação do WhatsApp. Às vezes alguma pessoa fala alguma coisa pra gente e a gente entende de uma forma grosseira. Por quê? Ou a pontuação tá errada ou não tem a pontuação. Ou a pessoa utilizou uma caixa alta onde não era para utilizar. Ou faltou uma palavra ali, ou foram palavras a mais. Então, toda vez que a gente tem um tratamento mais rebuscado da língua escrita, a comunicação fica mais clara e mais objetiva. A gente também tem o nível da língua mais culta, digamos assim, na língua escrita, que é aquela escrita mais rigorosa, onde que vocês praticamente vão ver isso ou estão vendo no TCC de vocês. Um texto científico, ele tem palavras específicas, ele é escrito de uma maneira específica, ele é editado de uma forma específica. Por quê? Porque ele é um texto mais, que teve uma elaboração mais rigorosa. Para ele ter aquele caráter científico, ele tem que se adequar a alguns aspectos.
Mesma coisa uma reportagem. Uma reportagem não é basicamente só uma fofoca. Precisa de uma construção para que ela tenha um sentido maior, mais amplo e mais objetivo. Então, quando a gente fala sobre a língua falada e a língua escrita, a gente fala sobre essas diferenças que a gente tem no nosso dia a dia. Uma tem uma exigência por conta da gramática normativa, que é a língua escrita. E a outra não, porque na outra é mais fácil da gente se comunicar. A gente tem outros recursos os quais a gente pode recorrer. Gesto, olhar, feição, tom de voz. E na língua escrita, isso é mais difícil, porque a gente não tem essa interação entre os interlocutores. A gente precisa que o texto ali dê conta sozinho, porque a nossa escrita não reflete a fala individual de ninguém. Lembram que a língua falada é individual, elaborada ali naquele momento, naquele contexto? A língua escrita não. Ela não reflete essa fala individual de uma pessoa ou de um grupo social. Ela é uma linguagem mais aberta. Por isso, a língua oral e a língua escrita exigem conhecimentos diferentes. Quando a gente fala sobre a língua escrita, a gente não fala só sobre a representação da língua falada. A gente fala também sobre um sistema mais disciplinado, que não conta com jogo fonômico, com mímica, com tom de voz. Por quê? Porque depende da forma como a gente quer passar aquilo. Outra diferença que a gente tem entre língua falada e língua escrita é que depende do ambiente onde ela está sendo inserida, principalmente a linguagem formal e a coloquial. Dependendo do contexto onde a gente está, naquele momento, a gente vai adaptar nossa linguagem. Mais uma vez, a gente não fala da mesma forma com todo mundo. Vocês não falam com um chefe de vocês da mesma forma que vocês falam com o cônjuge, com o filho, com o irmão, com o amigo. Por quê? Ambientes diferentes exigem linguagens diferentes. Então, a gente tem, às vezes, uma linguagem mais formal no serviço, uma linguagem mais informal em casa. Por quê? Essa variação estilística que a gente tem na nossa construção de linguagem é um jogo muito legal que a gente tem na língua portuguesa. Vocês podem observar que quando a gente aprende, sei lá, inglês, a gente aprende as regrinhas bonitinhas da construção estática. Por que a gente costuma falar que a língua inglesa é uma língua morta? Porque ela é uma língua que não permite muita interferência igual na língua portuguesa. Ela é uma língua rígida. Ela tem a forma correta de fazer uma pergunta, a forma correta de expressar uma negativa, a forma correta de expressar uma frase naquele momento. Por quê? Porque ela é totalmente regrada. A nossa língua portuguesa não. Ela tem sim suas regras, mas ainda assim ela é um pouco mais maleável. Então, quando a gente fala sobre essas normas que a gente tem na nossa linguagem, a gente pode falar um pouco sobre as normas e as variedades. Você lembra que a gente viu as variedades na última aula? A gente falou sobre a variação social, variação por idade, variação por grupos, variação geográfica. Por quê? Porque a língua é justamente isso, uma convenção social. O que que vai diferir ela? Os códigos comuns. Como que ele foi feito o processo social, o processo histórico, como que a dinamicidade da construção dessa linguagem vai fazer uma transformação naquele aspecto da linguagem. Então, quando a gente fala sobre a norma culta, sobre a linguagem, a gente fala sobre dois níveis da nossa linguagem, a linguagem padrão e a linguagem não padrão. Observem essa imagem que está aí. Um juiz falando com, provavelmente, um jovem, e ele fala: Meu jovem, aqueça meu coração com algumas palavras no nosso maravilhoso idioma. E o que que ele responde? Que é isso, tio? O meu português não é tão bom assim, mas pratico muito no Orkut e MSN. Você tem Orkut, tio? E caramba, o tio teve um treco. Observem a forma como o jovem fala e como essa linguagem é retratada na imagem. Estão vendo que ele usa o que sozinho? É uma prática muito comum que a gente tem na nossa língua escrita hoje em dia, ainda mais na era tecnológica. Tem aí pratico com K, o muito é só um MTO, que hoje a gente utiliza só o MUT. A gente tem aí o caramba. Observem como o
ambiente pede uma resposta mais padrão, uma resposta mais sofisticada. Mas como ele provavelmente é um adolescente, um pré-adolescente que não sabe identificar as nuances da linguagem, ele responde como se ele estivesse respondendo para uma pessoa comum, para um amigo. Imaginem vocês diante de um juiz. Obviamente, a gente não responde assim, porque naquele momento a gente entende que a gente precisa de uma linguagem mais trabalhada. É nisso que a gente baseia a linguagem padrão e a não padrão. A língua padrão é aquela língua que tem o maior prestígio social, é a língua que a gente aprende na escola, que é ensinada nos livros. É com essa linguagem padrão que a gente aprende a valorizar a língua que representa um poder, uma simbologia maior dos grupos sociais. Por quê? Antigamente só tinha acesso ao ensino da língua quem tinha condições de pagar. Então, ainda hoje, a linguagem padrão é uma linguagem que representa o maior prestígio social, diferente da linguagem não padrão. O que é muito comum a gente ver hoje em dia é o preconceito linguístico, que é quando a gente tem formas de falar em grupos sociais diferentes, às vezes a gente não entende deboche, ou a gente ri. Por quê? Porque a gente não está acostumado, ou não estava tão acostumado com essas variedades diferentes na nossa língua. Por quê? Porque é uma língua baseada na sua identidade, seja com referência cultural, seja com referência esportiva, seja com referência musical, porque a linguagem é uma construção individual, lembra? A gente aprende repetindo desde pequenininho, mas conforme nós vamos lendo, entendendo o mundo, a sociedade, a gente vai construindo o próprio pensamento e vai formalizando a nossa própria linguagem. Assim como eu falei, a gente tem a norma culta, que é aquele padrãozinho que a gente aprende, que está ali no livro, que antigamente só tinha acesso quem pagava. Por que que a gente tem essa norma culta? Para que a gente tenha na nossa linguagem uma base comum para todo mundo. Mesmo que tenhamos níveis sociais diferentes, variações linguísticas diferentes, a gente consegue se entender em diferentes âmbitos. Por quê? Porque a gente tem a mesma base em diferentes grupos. Mesmo que a gente não entenda tudo, muito a gente vai entender. Porque nós temos uma língua viva e essa língua tem um embasamento comum. Por que que a gente tem esse embasamento? Para ficar mais fácil da gente entender a nossa linguagem. Então, é com base nisso que a gente entende, que o nordestino entende o que o sulista fala. Por quê? Tem um consenso ali, é, na base da criação e da comunicação. O objetivo da norma culta é justamente isso, ensinar e fazer com que as pessoas entendam que o uso rigoroso das regras gramaticais é totalmente necessário para que a nossa língua não fuja. Por isso que a gente tem uma linguagem mais elaborada, que tem as estruturas bonitinhas, um vocabulário mais rico e muito mais diversificado. Por que que a gente voltou nesse aspecto? Para a gente entender basicamente que saber falar e escrever de acordo com a norma culta da nossa língua é uma competência muito exigida e muito valorizada no nosso mercado de trabalho, em concursos, é, em ambientes sociais diferentes. Por quê? Toda vez que a gente domina a nossa língua, a nossa possibilidade de se comunicar é muito maior. Ainda mais se a gente conseguir se comunicar, né, de uma forma mais culta, mais respeitosa, dependendo do lugar e do momento que a gente está. Por isso que eu falei para vocês que a nossa aula vai tratar sobre a linguagem de uma maneira muito mais prática. A gente vai sim dar uma pincelada, né, em tudo que a gente já viu na escola, em tudo que a gente, de certa forma, já sabe ou já internalizou, só não lembra muito por falta de estudo ou por falta de comunicação com aquilo. A nossa disciplina aqui vai trabalhar justamente isso, entender por que que a nossa língua ela é importante no nosso processo de comunicação. Da mesma forma que vocês não vão falar com o paciente de vocês, da mesma forma que vocês falam com o chefe ou com um colega da área de vocês de saúde. Por quê? Ambientes diferentes pedem linguagens diferentes, ok? Eu vou abrir mais um link para vocês já já, para a gente continuar
mais um tópico para hoje, beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tópico que eu falei agora, sobre a importância da linguagem, sobre a diferença entre língua falada e língua escrita? Esperar alguém me responder. Não? Vou entender que não, então. Então vamos fazer assim, eu vou fechar essa aula porque eu tenho mais alguns minutinhos e eu mando já já para vocês no grupo outro link para a gente continuar, beleza? Já volto, galerinha.